Paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe vocês nessa noite. Todos nós temos necessidades. Todos nós temos diversas necessidades. Mas o que muitas das vezes, o que faz a diferença na vida de certas pessoas é a percepção que elas conseguem ter em meio a essas necessidades, em meio a esses momentos, a percepção que elas conseguem ter das oportunidades que o Senhor coloca diante delas. Então nós vemos isso em muitos momentos na palavra de Deus, e uma certeza que nós devemos ter é que Deus, Ele visita o seu povo. Ele sempre deseja se manifestar ao homem. José, antes dele morrer, ele deixa essa certeza para os seus irmãos que estavam ali no Egito. E ele, lá no livro de Gênesis, no capítulo 50, no verso 24, ele deixa essa certeza para eles, próximo da sua morte. Jacó já havia sido morto. José, aqui no versículo 24, ele fala assim, olha, e disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José, ele deixou essa certeza para seus irmãos que estavam ali em uma terra estranha, que não era a terra prometida, a qual Deus havia feito essa promessa para Abraão. Isaque deu sequência, depois veio Jacó, Jacó deu sequência, Jacó morreu, estava ali José naquele momento também pronto falando para eles, olha, eu morro, mas quando eu morrer eu vou deixar uma certeza para vocês. A certeza é que Deus, ele visitará o seu povo, ele visitará vocês, e ele vai fazer com que vocês saiam daqui do Egito, saiam deste lugar e vão para o lugar aonde ele prometeu. Então, nós precisamos ter essa certeza que Deus, ele sempre se manifesta a nós. Nós vemos isso também no livro aqui de Ruth, no capítulo 1, no verso 6, diz assim, ó, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Então, uma história bem conhecida também, onde nós sabemos que Noemi, com seu marido, seus filhos, durante um momento em que houve grande fome na terra, e o seu marido pegou ali a sua esposa, seus filhos, e saiu pela terra procurando provisão, e nós sabemos ali que durante aquele caminhar houve perdas, né? Ele morreu, seus filhos morreram, e ficou ali Noemi com as suas noras, mas em algum momento ela ouviu dizer que Deus havia visitado o seu povo e havia dado àquele povo pão, havia dado àquele povo alimento, havia dado o povo lá em Belém de Judá provisão. E mais do que depressa ela fez algo ali para que ela pudesse voltar para aquele local. Mas na frente ela diz que ela estava amargurada porque ela havia partido cheia, mas ela havia retornado vazia. Então, muitas das vezes, pela falta de visão, isso acontece conosco. Nós saímos da presença de Deus, né, cheio do gozo do Espírito, da paz que excede todo entendimento, da santidade, da fé, da certeza, da cura, da salvação. E em meio às necessidades, nós não olhamos para aquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Não olhamos para aquele que pode nos continuar concedendo provisão. E muitas das vezes isso acontece espiritualmente em nossa vida. Nós olhamos para um homem, nós olhamos para os homens que
que já passaram, os homens que estão no momento nos guiando, os homens que irão na expectativa de nos guiar, e muitas das vezes esquecemos de que certamente a palavra de Deus nos diz que certamente o Senhor, Ele vai nos visitar, porque a obra é dele, a obra de salvação na nossa vida é dele. Então, nós temos que ter essa certeza na nossa vida. É por isso que o salmista, no Salmo 65, no verso 9 em diante, ele vai dizer que tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água, tu lhes dás trigo, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sucos, regulando a sua altura. Tu a amoleces com a muita chuva, tu abençoas as suas novidades, tu coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura, destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria, os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo, por isso eles se regozijam e cantam. Então, o Senhor, Ele visita a terra, Ele visita a nossa vida nos dando refrigério, Ele visita nossas vidas nos dando consolo, Ele visita as nossas vidas nos dando cura, libertação, ânimo, força, fé. Ele visita as nossas vidas nos concedendo a provisão que nós precisamos em todos os momentos. Nos momentos de crise, nos momentos de abundância, Ele sempre está presente. E é por isso que aqui no livro de Lucas, nós lemos esse momento onde Deus, Ele visitou, né, o seu povo. E diz aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 67 em diante, diz assim, olha, e Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo. E ele nos visita para quê? Para que Deus nos visitou como homem, né, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele se manifestou em carne, Ele nos visitou para quê? Para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombras da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, Zacarias, ele se alegrou ali naquele momento, porque ele bendizeu a Deus, porque ele entendeu, ele teve a percepção. Quando ele pegou aquela criança ali no templo, ele teve a percepção de que era Deus visitando o seu povo, de que era Deus cumprindo a promessa de que levantaria um para que pudesse guiar o seu povo, que levantaria um para que pudesse salvar o seu povo, que levantaria um para que pudesse libertar o seu povo. E ali ele teve essa percepção. Talvez naquele momento que muitos não estivessem tendo aquela percepção, mas ele teve. Então, nós precisamos ter a certeza que o Senhor, Ele nos visita para nos dar salvação. Que Ele nos visita para remir os nossos pecados, perdoar os nossos pecados. Ele nos visita para nos livrar dos nossos inimigos. Ele nos visita para
nos livrar de todos aqueles que nos odeiam, que nos aborrecem. O Senhor, Ele visita a nossa vida para manifestar a sua misericórdia a cada manhã, para que nós possamos servir Ele sem medo, para que nós possamos andar em santidade, para que nós possamos viver em justiça, para que nós possamos a cada dia ter conhecimento da salvação, para que Ele possa iluminar as nossas vidas em meio às trevas, para que Ele possa dirigir os nossos pés pelo caminho da sua paz, que excede todo entendimento. Ah, se Jerusalém soubesse o que a tua paz pertence. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse naquela entrada triunfal lá em Jerusalém. Mas muitos não perceberam, muitos não tiveram a compreensão, e é por isso que ele passou despercebido de muitas pessoas. Ele passou despercebido de muitos líderes religiosos, ele passou despercebido de muitos fariseus, e os seus discípulos estavam se alegrando porque eles estavam compreendendo que quem estava diante deles ali era o Salvador, era o libertador de Israel. E é isso que eu e você, nós precisamos ter essa percepção em nossas vidas, para que quando o Senhor ele estiver diante de nós, nós possamos ser sensíveis e aproveitar a oportunidade que está diante de nós. Nós podemos ver um homem que estava à beira do caminho chamado Bartimeu. Ele era cego e quando ele ouviu falar de Jesus Cristo, ele era cego, ele não enxergava fisicamente, mas ele tinha a sua percepção, a sua audição, ela estava atenta, a sua mente estava atenta. E quando a palavra de Deus diz aqui no livro de Marcos, capítulo 10, a palavra de Deus diz que quando ele ouviu, no versículo 47, quando ele ouviu falar que era Jesus de Nazaré, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele, atento, ele com a sua percepção atenta, mesmo sendo cego, mas a sua mente estava atenta, os seus ouvidos estavam atentos, e ele continuou a clamar, e ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aconteceu que aquilo atraiu a atenção do Senhor. E o Senhor Jesus parou e disse para chamar o cego. E disse para ele: olha, tenha bom ânimo, levanta-te, porque o mestre te chama. E o Senhor perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, veja bem, aquele cego, ali havia uma multidão de pessoas, mas aquelas pessoas que ali estavam, talvez não eram cegos, talvez tinham outras necessidades, porque também estavam procurando o Senhor, como eu disse. Cada um de nós temos diversas necessidades, mas o que fez a diferença na vida dele foi a sua percepção, que estava atenta ao nome do Senhor Jesus Cristo, estava atenta à presença do Senhor Jesus Cristo. No livro de João, no capítulo 5, nós vemos outro homem com outra necessidade, e diz aqui no capítulo 5 de João que em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, havia um tanque chamado Betesda, e nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus,
Vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Então nós vemos aqui outro homem que já havia muitos anos com aquela necessidade, mas quando o Senhor perguntou para ele, né, o que ele queria, ao invés dele dizer como outro, Senhor, eu quero ficar curado, eu quero ser sarado, ele começou a dar desculpas, ele começou a falar, eu não tenho ninguém que me ajuda, quando eu vou, entra outro na minha frente. Então, a percepção dele não estava sensível à oportunidade que estava diante dele. E quase que ele perde a oportunidade, a bênção de Deus. Mas mesmo assim o Senhor, ele o abençoou. Mas nós precisamos ter a nossa percepção sensível às oportunidades que nós temos diante de Deus, porque muitas das vezes elas podem passar. Aquele homem, aquele cego, ele foi curado. Quantos naquelas multidões que seguiam ao Senhor, não acontecia nada, porque eles não tinham aquela noção, eles não tinham aquela sensibilidade. E é por isso que nós precisamos ter essa sensibilidade. E assim como Ana, lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 21, ela disse que o Senhor a visitou. O Senhor a visitou e ela concebeu aquilo que ela estava buscando diante de Deus. Então nós lemos isso aqui no capítulo 2, 1 Samuel, no versículo 21. Diz assim, olha, visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, Ana estava ali amargurada, Ana estava ali clamando a Deus dia e noite, chorando, mas ela tinha essa percepção de que a necessidade que ela tinha, o seu marido não poderia sanar. Ela tinha a percepção de que a necessidade que ela tinha, o profeta ali, o sacerdote também, não podia sanar. Mas ela esperava em Deus. Ela esperava em Deus e quando o Senhor a visitou, ela concebeu e ela teve filhos, ela deu à luz, ela teve aquilo que ela esperava do Senhor, pela fé. Então, quando o Senhor, ele vê isso em nós, essa percepção, esta fé, esta confiança, essa certeza de que em algum momento na nossa vida ele pode nos visitar. Nós temos essa esperança, nós temos essa certeza, esta confiança, não em circunstâncias, não por causa de pessoas, mas a confiança na palavra de Deus, naquilo que ele fez, naquilo que ele é, naquilo que ele pode fazer. Então nós precisamos buscar o Senhor, porque nós podemos crer que ele irá nos visitar. Nós podemos crer que o Senhor, ele irá conceder a nós, segundo a sua vontade, as nossas petições. E nós não podemos deixar o Senhor passar despercebido nas nossas vidas. Que eu e você não venhamos deixar o Senhor passar despercebido diante das nossas vidas. O mundo, ele não vê, ele não compreende, ele não entende a oportunidade que está diante dele. Mas eu e você, que somos filhos de Deus, nós podemos crer, nós podemos ter esse sentimento, esta confiança de que ele vai se manifestar a nós. Ele vai se manifestar a nós para nos conceder salvação. Ele vai se manifestar a nós, assim como José disse, para nos levar adiante até o fim da nossa carreira, da nossa caminhada diante dele. Ele vai sim completar em nossas vidas
a boa obra que ele começou até o fim. Porque o Egito, porque este mundo não é o nosso lugar. E o Senhor já tem preparado para nós um lugar celestial. Novos céus e nova terra, onde não haverá pranto, onde não haverá choro nem dor. Então que eu e você possamos ter esta certeza nessa noite e esperarmos a manifestação do Senhor na nossa vida a cada dia. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos conceder este coração sensível para que nós possamos ouvir a sua voz, ouvidos sensíveis, olhos que vejam pela fé e uma mente renovada para que nós possamos a cada dia compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus.